Por que as pessoas estão cada vez mais ansiosas? Olha, eu não conheço a sua realidade, mas eu posso afirmar com base em estudos que se hoje você não está sofrendo com ansiedade, é muito provável que você conheça uma pessoa próxima de você que está passando por esse momento tão difícil. Eu também não sei se você sabia, mas desde 2019 o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, com mais de 19 milhões de casos, e após o primeiro ano de pandemia, após o primeiro ano de isolamento social, a gente teve um aumento de 25% nos casos de depressão e ansiedade no mundo todo. Quando eu falo sobre esses dados, quando eu falo sobre o crescimento da ansiedade, algumas pessoas costumam me dizer algo como: Gustavo, a culpa de tudo isso são as redes sociais. É esse mundo online, esse mundo onde os jovens, as crianças e até mesmo os adultos ficam sempre olhando para o celular. Outras pessoas vão me dizer que, na verdade, isso é culpa de uma geração mais frágil, uma geração de crianças, adolescentes e adultos mais frágeis do que outras gerações. Mas será que isso é verdade? O que de fato está acontecendo? Quais mudanças na sociedade estão nos levando a essas consequências? O que você pode fazer para evitar essa armadilha mental? E, principalmente, o que a ciência tem a dizer sobre tudo isso? É exatamente esse o tema do nosso vídeo, mas é claro, para você que não conhece, meu nome é Gustavo Kobayashi, sou conhecido também como Koba, e aqui no canal eu falo sobre a ciência por trás do autoconhecimento e do autodesenvolvimento de um jeito simples e fácil para que qualquer pessoa consiga entender. Então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e deixe seu like, a sua curtida nesse vídeo para saber a relevância desse tema. Sim, se eu souber que existem muitas curtidas, que vocês gostaram desse assunto, eu posso trazer novos conteúdos nesse sentido. Agora, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Existem 3 fatores que eu quero que você preste atenção para entender todo esse conteúdo. O primeiro fator é que nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o que está fazendo a ansiedade aumentar no mundo, o que é diferente dizer quais são as causas da ansiedade. Existem inúmeras causas possíveis para a ansiedade, mas nem todas elas estão relacionadas com o aumento da ansiedade exponencial no mundo. Por exemplo, a gente sabe que a violência na infância como um castigo, por exemplo, é um fator de risco para o desenvolvimento da ansiedade, seja ela na infância, adolescência ou na fase adulta. Mas não é essa causa em específico que está fazendo a ansiedade aumentar no mundo. São coisas diferentes. A segunda coisa que eu quero que você tenha muito clareza é que nesse vídeo aqui eu vou falar sobre fatores de risco. E quando a gente fala sobre fatores de risco, eu estou falando sobre probabilidades. Ou seja, não é porque a sua realidade é ou não de acordo com aquilo que eu vou falar aqui, ou que você faz algo que eu vou falar, que você necessariamente tem ansiedade, ou que você necessariamente vai desenvolver ansiedade. É apenas uma probabilidade maior. Então, veja bem, fatores de risco é uma probabilidade e não causa e efeito. Não é uma certeza, não é 100% de certeza que você vai ter ou que você tem ansiedade. E isso nos leva ao terceiro ponto que você precisa levar em consideração, é que nesse vídeo, apesar de eu trazer informações e conhecimentos validados pela ciência, isso não significa que você pode diagnosticar uma pessoa com ansiedade ou fazer um autodiagnóstico. No Brasil, os únicos 2 profissionais que podem fazer isso é um médico psiquiatra ou um psicólogo com especialização em psicodiagnóstico. Caso contrário, você não pode fazer esse diagnóstico, seja em uma pessoa ou um autodiagnóstico, tá bom? Procure sempre um profissional qualificado. Dado esses 3 recados, eu separei 7 fatores que estão fazendo a ansiedade crescer no mundo. E o primeiro fator que eu quero comentar com você são as alternativas. É o excesso de possibilidades. A gente sabe na ciência há um bom tempo que se eu tiro as suas possibilidades, se eu tiro a sua capacidade de tomar uma decisão, se eu tiro as alternativas da sua vida, você vive uma vida com mais estresse, com mais ansiedade. Você não precisa ser um grande especialista da ciência humana para você perceber isso. É só você pensar como seria a sua realidade, por exemplo, se você tivesse apenas uma profissão para seguir. Se você não pudesse escolher outra profissão, senão uma que eu determinasse para você. Imagina como seria a sua vida se tivesse uma pessoa que você deveria necessariamente se relacionar. Você não pode escolher com quem você vai casar, com quem você vai namorar. Eu escolho essa pessoa para você. Imagina como seria a sua vida se você abrisse a sua Netflix e encontrasse apenas um filme para você assistir e nada mais. Você não precisa pensar muito para perceber que isso seria uma vida realmente muito ruim, uma vida estressante, uma vida com muita ansiedade. Agora, isso todo mundo já sabe e a ciência confirma há um bom tempo.
O que muita gente não sabe é que o excesso de possibilidade, o excesso de alternativas também nos leva a essas consequências. Então olha só que interessante, você deve ter passado por isso alguma vez na vida. Você já abriu alguma plataforma de streaming como a Netflix e você ficou ali 10, 15, 20, talvez 30 minutos procurando alguma coisa para assistir, não conseguiu encontrar nada, desistiu e ficou de uma certa forma frustrado. Você simplesmente não conseguiu fazer nada e desistiu daquela atividade. Eu quero trazer um outro exemplo que é da minha realidade, mas para fazer bastante sentido para você entender. Aqui no estado de São Paulo, mas também em outros estados do Brasil, você encontra um restaurante chamado Coco Bumbum. É um restaurante muito bom, mas ele tem um problema. O cardápio desse restaurante, se você já foi, você sabe, o cardápio ele é enorme. Você consegue encontrar 100, 200, 300 tipos de pratos para você escolher, e aí você entra em um certo desamparo, você não sabe o que você vai escolher, você pensa ali 5, 10, 15, 20 minutos, você não conclui nada e acaba pedindo a mesma coisa que o seu amigo, ou pergunta para o garçom qual que é o prato que mais sai, e aí você escolhe aquele lá mesmo. Então veja, pouca alternativa, pouca possibilidade nos leva a um certo estresse. Agora, muita alternativa, muita possibilidade também te leva por esse caminho. Para confirmar um pouquinho sobre essa teoria do excesso de possibilidades, alguns cientistas resolveram fazer um experimento em uma loja de geleias. O que eles fizeram? Na vitrine dessa loja, eles colocaram 20 tipos de geleia. Então, vários tipos para você escolher, geleia de morango, de uva, de pimenta, você poderia escolher entre 20 tipos de geleia. O que eles perceberam é que quanto mais tipos eles colocavam, isso chamava mais a atenção das pessoas. Então, as pessoas ficavam mais tempo olhando para aquela vitrine. Agora, eles reduziram esse número de geleias para 6 geleias na vitrine. E o que eles perceberam é que as pessoas ficavam menos tempo vendo aquela vitrine, mas eles compravam mais. As pessoas compravam mais as geleias. O que a gente consegue perceber aqui é claro. Se eu coloco pouca opção, isso não é atrativo. Isso é estressante até mesmo se você não pode escolher aquilo que você deseja. Imagina, como eu falei para você, se você tivesse que escolher apenas entre duas profissões. É algo estressante, algo negativo para a gente. Mas quando eu coloco muitas possibilidades, isso pode parecer positivo, mas te coloca em um certo nível de ansiedade, desamparo e paralisia, onde você não consegue decidir o que você deseja. Então, ali, colocar 6, 7, 8 tipos de geleia era um bom número para as pessoas comprarem mais. E agora você pode virar para mim e falar assim, Gustavo, eu entendi essa teoria do excesso de possibilidade, mas será que no mundo de hoje a gente tem tanta alternativa assim? E para você perceber isso, eu quero que você olhe para a vida dos seus antepassados. Antigamente, a vida das pessoas seguia mais ou menos um padrão fixo. Então, existia uma profissão que você iria seguir com base no que a sua família já carregava. Existia uma religião que você iria seguir com base no que a sua família já seguia. Hoje, o que você pode perceber é que as pessoas mudam muito de religião. Antigamente, isso era inaceitável. Hoje é muito comum você ver uma pessoa mudando de uma religião para outra, depois mudando de novo, ou então pegando ideias de diferentes religiões e montando a sua própria espiritualidade. Isso hoje é muito comum, você tem várias alternativas. Antes não era bem assim. Antes você já tinha uma profissão que você poderia seguir e muitas vezes você ficava ali 10, 20, 30 anos na mesma empresa. Hoje isso mudou. Hoje os jovens eles começam em uma empresa e alguns anos depois eles já trocam, eles querem novas experiências. Você tem muitas mudanças, muitas coisas novas, isso nos leva a várias alternativas para seguir. Então, para tudo a gente tem alternativa. Para entretenimento, você pode assistir televisão, você pode abrir sua Netflix. Dentro da Netflix, várias séries, vários filmes. Você quer comprar um celular? Então você tem várias e várias opções. Você quer se relacionar com uma pessoa? Você pode abrir um aplicativo no celular e no mesmo dia você pode encontrar 100, 150, 200 pessoas no mesmo dia. Então, olha quantas possibilidades. Então, o que a gente sabe, pouca possibilidade nos leva a um certo nível de estresse. Muita possibilidade nos leva a um certo nível de ansiedade. Só que hoje a gente tem possibilidade para tudo que você pensar em todas as áreas da vida. Isso, é claro, é o primeiro fator que está levando as pessoas à ansiedade. Se você não souber gerenciar bem isso, e se você for uma pessoa perfeccionista, se você quiser sempre tomar a melhor decisão, isso vai ser um grande fator de risco para você desenvolver a ansiedade. Diretamente relacionado com esse primeiro fator da ansiedade, que é esse excesso de alternativas, a gente tem as mudanças cada vez mais rápidas. Ao longo da nossa história, a gente teve muitas mudanças que mudaram totalmente o estilo de vida das pessoas. Às vezes o carro, o telefone, o celular, a internet, as redes sociais. Acontece que hoje, conforme a tecnologia avança, as mudanças estão acontecendo de forma cada vez mais frequente. Hoje alguma coisa que faz sentido, hoje alguma coisa que é uma tendência, na semana seguinte pode não ser mais. Você vê, por exemplo, no próprio TikTok, nas redes sociais, no Instagram, você posta alguma coisa que é uma tendência hoje, amanhã já não é mais.
Você compra um celular hoje, mês que vem esse celular que você já comprou, ele já é uma versão ultrapassada. Existe algo novo. Você segue uma tendência de vendas no seu marketing e semana que vem aquilo já muda. Hoje as mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido e para você perceber isso, pense um pouquinho no seu celular. Há quanto tempo você acha que você tem o celular? A gente tem essa impressão que a gente tem um celular há muito tempo, né? Como se a gente sempre vivesse com esse celular desde que a gente nasceu. É claro que para algumas pessoas isso é realmente uma verdade, mas para a maioria das pessoas que me assistem aqui no canal, a gente sabe que o celular ele começou ali a se espalhar no Brasil, pelo mundo, por volta de 2007, 2009. Então, não faz tanto tempo assim. E veja quanto isso já mudou a nossa rotina e quantas mudanças a gente já teve no celular. Hoje você tem o iPhone 11, 12, 13, 14X, Pro, Max, Ultra. A gente tem o Samsung Galaxy 20, 21, 23, 60, 70. Enfim, eu quero só que você perceba o quanto de mudança a gente conseguiu em tão pouco tempo. Pense um pouquinho nas locadoras, elas simplesmente acabaram. Os taxistas hoje estão diminuindo, a gente tem mais o Uber, o 99 Táxi, a gente tem vários aplicativos aí para você chamar o seu motorista na sua porta. Você quer pedir comida? Antes você tinha que ligar para alguns restaurantes. Hoje, com o aplicativo, você consegue reunir basicamente todos os restaurantes da sua cidade. Então veja que aqui a gente tem uma interação entre a mudança, entre a novidade e o excesso de alternativas. As duas coisas acabam andando juntas. Hoje você tem um mundo que se transforma a cada dia. E a cada mudança, a gente cria aquilo que é chamado de FOMO, Fear of Missing Out. Traduzindo, isso significa o medo de ficar de fora. Hoje a gente tem muito medo de ficar de fora de praticamente tudo que está mudando. Eu tenho medo de ficar de fora das tendências do mercado, eu tenho medo de ficar de fora dos melhores investimentos, eu tenho medo de ficar de fora da melhor tecnologia, do melhor celular, das músicas que estão bombando, das novidades. Então veja, essa interação entre muitas mudanças, mudanças frequentes e muitas alternativas nos levam a maiores níveis de ansiedade. A partir daí, a gente começa a entrar no terceiro fator que nos leva ao aumento da ansiedade no mundo, que é a busca pelo sucesso. A gente sabe muito bem que a busca pelo sucesso é um objetivo de muitas pessoas há muito tempo. Só que se você perguntar, por exemplo, a uma pessoa da terceira idade, o que é sucesso para você? Essa pessoa vai ter uma visão mais ou menos assim. Sucesso para mim é você chegar nos seus 50, 60 anos, você ter uma vida mais ou menos estável com sua família, com seu carro, com sua casa, e você se sentir bem, você estar em paz, você não passar necessidades. Isso para mim é uma vida de sucesso. Acontece que conforme os anos foram passando, essa visão foi mudando. Primeiramente, as pessoas começaram a reduzir a idade do sucesso. Então o sucesso antes que era com 50, 60 anos, começou a ir para 40, 35, 30, 25, e aí você consegue encontrar pessoas que querem alcançar o sucesso até mesmo antes dos 20 anos, o sucesso antes dos 30 anos, ser famoso, ser milionário, alcançar a liberdade financeira. Então, veja aqui, a gente reduziu a idade do sucesso e a gente intensificou esse sucesso justamente porque existe muita comparação. Hoje eu já não fico mais feliz se eu tenho uma casinha, se eu tenho o meu carro ali, porque eu sei que a outra pessoa tem mais, então eu quero sempre mais. Eu me comparo o tempo todo. Então eu quero cada vez mais coisas, eu quero viajar o mundo, eu quero ter o melhor carro do ano, eu quero simplesmente ter um jatinho. E quando eu alcançar o jatinho eu vou ficar infeliz porque outra pessoa tem mais do que eu. O que a gente consegue perceber aqui é que as pessoas se tornaram mais imediatistas, elas querem sucesso mais rápido e também querem sucesso mais intenso, um sucesso que é mais difícil de ser alcançado. E aí você consegue encontrar pessoas, jovens que estão entrando em empresas agora, e eles são totalmente imediatistas. Eles querem alcançar a gerência, por exemplo, em 2, 3 anos na empresa. Eles não têm mais paciência para esperar tantos anos para conseguir grandes cargos. Eles já não têm tanta essa noção que é necessário um bom tempo de esforço e dedicação para você alcançar grandes resultados. Cada vez mais, não só os jovens, mas todo mundo está se tornando mais imediatista. Você recebe, por exemplo, uma mensagem no seu celular de 30 segundos e você já acha muito. Você coloca em 2 vezes porque você quer ouvir rápido. Se o site que você deseja abrir demorar mais de 10 segundos para abrir, você fica bravo também. Então percebe que a gente está se tornando cada vez mais imediatista. A gente quer uma coisa para já. Então a gente reduziu a idade de sucesso e a gente quer um sucesso cada vez maior. A relação com a ansiedade aqui, portanto, é essa exigência, essa autocobrança muito grande por um sucesso cada vez mais rápido e essa comparação nas redes sociais que acontece a todo momento. Afinal, o que você coloca em uma rede social é o seu sucesso, aquilo que você alcançou, é o resultado final. Mas você não coloca ali os seus fracassos, você não coloca os seus tropeços.
Então, quando você se compara em uma rede social, o que você está fazendo, basicamente, é comparar o palco dos outros com seus bastidores. E isso, é claro, nos leva a maiores níveis de ansiedade. O quarto fator que faz a ansiedade crescer no mundo é a incerteza. Na verdade, é o aumento da incerteza no mundo. Eu não sei se você sabia, mas um dos sentimentos que o nosso cérebro menos gosta é a incerteza. Quando a gente olha alguns estudos que buscam relacionar a incerteza com alguns sentimentos, alguns afetos, a gente consegue perceber que existe uma grande relação entre a incerteza e os sentimentos negativos, como a tristeza, a frustração, o desamparo e o desânimo. Pensa um pouquinho, qual é um dos primeiros medos das crianças? Qual é um dos primeiros medos que você desenvolve quando você é criança? Justamente o medo do escuro. E o que é o escuro se não a própria materialização da incerteza? Você não sabe onde está, com quem está, o que vai acontecer, quando vai acontecer. Existe muita incerteza e a incerteza é o principal sentimento relacionado à ansiedade. Pessoas ansiosas têm muitas incertezas. O que o outro vai pensar de mim? O que será que vai acontecer? O que eu vou sentir se eu for para esse lugar? Será que eu vou sentir aquilo que eu já senti uma vez, aquela crise de ansiedade, aquele ataque de pânico novamente? E se eu vou sentir, quando eu vou sentir isso? Então perceba que a incerteza, além de ser um sentimento mais relacionado ao negativo, ele está intimamente relacionado também à ansiedade. Para mostrar um pouquinho sobre o impacto da incerteza na nossa vida, nos nossos sentimentos, alguns cientistas separaram as pessoas em dois grupos. No primeiro grupo, eles chegaram e falaram mais ou menos assim. Olha só, vocês vão receber um choque. Esse choque pode vir de 20% de intensidade a até 60% de intensidade. E ele pode vir a qualquer momento. Então você pode sentir a cada 30 segundos, a cada 1 minuto, a cada 2 minutos. Enfim, você vai sentir esse choque de 20% de intensidade a até 60%. Para o grupo 2, eles falaram o seguinte. Vocês vão receber um choque de 60% de intensidade, todas as vezes. E vocês vão receber esse choque de 3 em 3 minutos. Vocês vão saber quando vocês vão receber esse choque. Eu pergunto para você, qual dos dois grupos você acha que teve maiores níveis de estresse e ansiedade? O grupo 1 ou o grupo 2? Algumas pessoas podem achar que o grupo 2 teve maiores níveis de estresse porque eles tomaram choques com maior intensidade, então sempre era 60%. Acontece que o grupo 1 ele sofreu mais. E por que ele sofreu mais? Eles sofreram mais porque existia um elemento fundamental nessa história, a incerteza. Eles não sabiam qual a intensidade do choque, se seria de 20%, se seria de 30%, de 40%, se seria de 60%. Eles também não sabiam quando esse choque viria. Seria agora? Seria daqui a 30 segundos? Quando esse choque vai vir? Quando a gente coloca incerteza nessa história, a gente consegue perceber maiores níveis de estresse e ansiedade. A gente, em geral, prefere sofrer um pouco mais, porém com a certeza desse sofrimento e da intensidade desse sofrimento. No mundo que nós vivemos, nós temos diversas incertezas e eu quero mostrar isso para você. Primeiramente, a gente teve uma pandemia. Uma pandemia traz diversas incertezas. O que será que vai acontecer comigo? O que será que vai acontecer se eu sair de casa? E se eu não sair de casa? Será que isso vai durar muito tempo? Depois disso, a gente teve um princípio de guerra. Será que realmente vai ter uma guerra? Será que não vai ter uma guerra? Será que isso vai se expandir para o mundo? Será que eu estou seguro? Quem vai ganhar a próxima eleição? O que vai acontecer com a economia do país? Será que a profissão que eu estou seguindo hoje ela vai ter uma mudança? Será que ela vai existir daqui a alguns anos? Perceba que a gente começa a ter incerteza para tudo qualquer lado. Isso novamente combinado com as mudanças e com excesso de alternativa. Se eu tenho muitas alternativas, eu tenho muitas incertezas também, então veja que no fim tudo começa a se relacionar. E esse é mais um fator que aumenta a ansiedade no mundo, esse excesso de incerteza. O quarto fator que está relacionado com o aumento da ansiedade são as redes sociais, é o mundo online. A gente tem bons estudos que trazem essa relação estatística positiva entre o uso desenfreado das redes sociais e o aumento da ansiedade. Quando você começa a utilizar o celular sem nenhum tipo de objetivo, mas a todo momento, você está no elevador, você pega o seu celular. Você está na academia, você pega o seu celular. Você está estudando, você está trabalhando, você pega o seu celular. Quando você olha o seu celular muitas vezes e quando ele traz muita notificação para você, principalmente, isso te leva a maiores níveis de ansiedade. Outra coisa que você precisa perceber é que a rede social, a internet como um todo, ela intensifica tudo aquilo que eu já falei para você. Primeiramente em relação às alternativas. O próprio celular te oferece várias alternativas. Dentro dele você pode acessar o YouTube e ver vários vídeos. Você pode acessar o Instagram e também ver várias fotos ou stories. Você pode assistir a sua Netflix aí com várias opções de filmes e séries. Em segundo lugar, a gente tem a novidade. O celular é um próprio aparelho de trazer mais novidades.
Ele está a todo momento trazendo notificações para trazer você, para puxar a sua atenção. Então ele mostra lá, olha, pode ser que você tenha uma nova mensagem de tal pessoa. Tal pessoa adicionou você no Facebook. Olha, aconteceu essa notícia agora, você não quer ver o que aconteceu? Saiu um vídeo novo daquele canal que você gosta, que você não quer descobrir o assunto que ele vai falar? Então perceba que o próprio celular ele traz essa mudança, essa novidade o tempo todo. Em relação ao sucesso, eu não preciso nem comentar. A comparação ela parte do princípio que existe a rede social. Você se compara o tempo todo, principalmente naquela rede social chamada Instagram. Todo mundo posta lá as suas fotos de sucesso, os seus momentos de virtudes, mas ninguém ali posta os seus momentos de fracasso. É claro que isso está mudando um pouco, mas a princípio o que a gente mais vê ali são momentos de sucesso. É o palco dos outros sendo comparado com os nossos bastidores. E por fim, as redes sociais vão trazer também muitas incertezas. Por exemplo, em uma notícia. Você vê uma notícia e você não sabe se aquilo é verdade ou não. No dia seguinte sai uma outra notícia desmistificando aquela que você já viu. E aí você entra naquela incerteza e até mesmo a certeza do que você vai fazer dentro daquele celular que traz várias opções para você, como, por exemplo, que comida você vai pedir dentro do seu iFood ou dentro do seu Uber Eats, enfim, dos seus aplicativos que você já conhece. A partir daí a gente entra no sexto fator que está fazendo a ansiedade aumentar no mundo, que é a solidão. A solidão tem aumentado cada vez mais no mundo também, a gente consegue perceber isso principalmente entre os jovens, e a gente sabe também que a solidão é realmente um veneno para o nosso cérebro. Se você sente a solidão com frequência, você está mais propenso à ansiedade, à depressão, ao Alzheimer e diversas outras doenças. Isso acontece porque o ser humano é extremamente social. E sentir pertencido a um grupo, sentir que você tem uma pessoa que você pode confiar, é muito importante para a nossa saúde física e mental. Sempre que eu falo isso, alguma pessoa vira e fala mais ou menos assim: mas Gustavo, eu adoro ficar sozinho. Aliás, eu tenho preferência para ficar sozinho. Olha, eu quero que você entenda que existe uma grande diferença entre solidão e solitude. Solitude é quando você está sozinho, mas você está bem. Ou quando você decide ficar sozinho. Sabe quando você vai assistir uma série que você gosta, ali sozinho mesmo, ouvir uma música, meditar, tocar um instrumento, praticar um hobby? Você está na solitude. Solidão é diferente. Solidão não é necessariamente você estar sozinho, mas você se sentir sozinho. Sentir que não tem ninguém que você possa confiar. Muitas vezes você tem vários amigos, família, mas você não sente que você tem uma pessoa que você pode realmente conversar, uma pessoa que realmente se importa com você. Isso é solidão e esse sentimento é extremamente prejudicial, está intimamente relacionado também à ansiedade, mais um motivo da ansiedade crescer no mundo. E o sétimo fator que eu quero comentar com você é o excesso de tarefas. Você sabe muito bem que as pessoas estão realizando cada vez mais coisas no seu dia. Existe uma cobrança muito grande das empresas, existe uma cobrança muito grande das próprias pessoas, uma autocobrança pelo aquele sucesso que eu falei para você. Inclusive, a gente começa a viver uma cultura da alta produtividade. Você já deve ter ouvido algumas pessoas falarem que você precisa ser produtivo, que você precisa acordar às 5 horas da manhã para você fazer um ritual, porque isso vai mudar a sua vida. De uma certa forma, isso pode até fazer bem para algumas pessoas, mas imagina uma pessoa que ela chega tarde do trabalho, ela não consegue dormir bem, ela trabalha o dia todo, ela faz um monte de coisa, ela cuida dos seus filhos e ainda assim ela acorda cedo porque ela ouviu uma pessoa falar que acordar cedo é bom, que faz bem para a saúde. Essa pessoa com certeza está mais propensa a maiores níveis de estresse e ansiedade. Se você já tem um dia cheio de tarefas, você sabe o quão estressante é você acordar e perceber que você tem tantas atividades que você não consegue dar conta. E no final do dia, você acumulou mais atividades, isso começa a gerar um certo burnout e também uma ansiedade. E também o que a gente consegue perceber aqui é que quando o seu dia começa a ficar muito cheio de tarefas, existem 3 coisas que as pessoas costumam deixar um pouco de lado: alimentação, atividade física e sono. E olha só, eu quero afirmar para você com todas as palavras que se você não cuida da sua alimentação, se você dorme mal, se você não faz atividade física, se você é uma pessoa sedentária, você está propenso a todas as doenças possíveis. Inclusive, se você já tem ansiedade, você piora ela e você atrapalha o seu tratamento. Então, muito cuidado com isso. Essa cultura da alta produtividade faz com que as pessoas esqueçam um pouquinho sobre alimentação, sobre atividade física e sobre o sono, que é tão importante para a nossa saúde mental. O que nós sabemos também é que os maiores níveis de ansiedade afetam principalmente as mulheres. Essa relação é de 2 para 1. Então, a cada 2 mulheres, um homem sofre de ansiedade. A gente sabe também que entre 30% a 50% das pessoas que têm transtorno de ansiedade apresentam também alguns sinais, alguns sintomas da depressão.
Então, a depressão e a ansiedade, elas caminham juntas e por isso que a gente consegue ver esse aumento das duas ao mesmo tempo no mundo todo, principalmente após o primeiro ano de pandemia. Para concluir esse vídeo, eu quero que você perceba que você consegue memorizar os 7 fatores que levam a pessoa a ser mais ansiosa e que está fazendo o mundo se tornar cada vez mais ansioso. Pense na palavra ansiosa, uma pessoa ansiosa. Ansiosa tem 7 letras. A primeira letra é A, de várias alternativas, várias possibilidades. Depois a gente tem a letra N, de novidades, de mudanças, como eu falei para você. S, de sucesso, você busca o sucesso cada vez mais cedo. Você tem o I, das incertezas que você vai viver, muito relacionado aos fatores que eu já falei também. O O, de mundo online, das redes sociais, esse mundo que intensifica, novamente, tudo que eu falei para você. Você tem o S, de solidão, a solidão aumentando cada vez mais, intimamente também relacionada com a ansiedade. E por fim, o A, de atarefada, uma pessoa muito atarefada, uma pessoa que quer fazer muitas coisas no seu dia e não consegue lidar com isso e acaba deixando a alimentação, o sono e a atividade física. Veja, portanto, os 7 fatores que estão fazendo a ansiedade aumentar no mundo. Eu espero que nesse vídeo eu possa ter contribuído com você de alguma forma, seja trazendo clareza dos problemas que nós estamos vivendo, ou de uma certa forma fazendo você mudar um pouquinho a maneira que você pensa, o seu estilo de vida, porque é isso que importa, realmente transformar vidas. E eu, aqui nesse canal, consigo ajudar algumas pessoas, mas se você compartilhar esse vídeo, se você mostrar esse vídeo para outras pessoas, a gente consegue ajudar cada vez mais gente. Então, vamos fazer esse exército bem, compartilha esse vídeo, me ajude a crescer cada vez mais e ajudar mais pessoas. E para você que deseja se aprofundar um pouco mais no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, de maneira científica, embasada, como a gente traz aqui no canal, você pode clicar no primeiro link da descrição e conhecer um pouco mais sobre o meu curso. Muito obrigado pela sua atenção, parabéns pela sua dedicação e eu te vejo numa próxima aula, no próximo vídeo. Até a próxima!